Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar uma introdução básica a um curso em milagres. E a gente começa agora um capítulo novo, capítulo 4, Mentalidade Certa, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. E começa assim. Há uma passagem bonita em um curso em milagres onde Jesus nos diz que ele tem salvo todos os nossos pensamentos de amor e os tem purificado de todos os seus erros. Tudo o que ele precisa da nossa parte para fazer com que isso seja a nossa realidade é aceitarmos o fato de que assim seja. Mas não podemos fazer isso se estamos ainda agarrados à nossa culpa. O Espírito Santo nos dá um modo perfeito de deixarmos para trás toda essa culpa. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, a primeira parte aqui é raiva, perdão. O Espírito Santo é muito esperto. Sabemos como o ego pode ser esperto, mesmo assim o Espírito Santo ainda consegue ser melhor. Ele usa a própria dinâmica da projeção que o ego usou para nos crucificar e nos manter na prisão da culpa e acaba invertendo o jogo. Se vocês pensarem na projeção como um projetor de cinema, imaginem que eu vou ser o projetor e tenho meu próprio filme feito de culpa, que estou sempre rodando. O que isso significa é que eu povoo todo o meu mundo com a minha própria culpa. Eu projeto a culpa do meu filme para as telas dessas pessoas e assim vejo o meu próprio pecado e culpa em todos os outros. Mais uma vez, faço isso porque estou seguindo a lógica do ego, segundo a qual essa é a maneira de me livrar da culpa. Mas não posso de jeito nenhum lidar com a minha própria culpa sozinho. Não há nenhum modo de olhar a culpa cara a cara e continuar vivendo. É um pensamento por demais devastador. Todavia, o próprio esquema usado pelo ego para reforçar a minha culpa com a pretensão de me livrar dela, esse mesmo mecanismo que faz com que eu coloque a minha culpa fora de mim, também me dá a chance de me libertar. Vendo em você a culpa que eu não posso confrontar em mim mesmo, me dá a oportunidade de deixar que ela se vá. O perdão é isso, pura e simplesmente. Perdoar é desfazer a projeção da culpa. Repetindo, o fato de eu projetar nessa tela, que é você, essa culpa que não posso encarar e liberar em mim mesmo, me dá a oportunidade de olhar para ela e dizer que agora posso vê-la de um modo diferente. Os pecados e a culpa que eu deixo de ver em você e perdoo são realmente os mesmos pecados e a mesma culpa pelos quais eu me acho responsável. Isso, por sinal, tem a ver com o conteúdo do pecado, não a forma, que pode ser bem diferente. Perdoando isso em você, eu estou de fato perdoando isso em mim mesmo. Essa é a ideia central em todo o curso. Todas essas palavras tratam realmente disso. Nós projetamos a nossa culpa em outras pessoas e assim, quando escolhemos olhar para aquela pessoa como o Espírito Santo quer que olhemos, através da visão de Cristo, somos então capazes de reverter o nosso modo de pensar sobre nós mesmos. O que fiz projetar a minha própria escuridão sobre você de modo que a luz de Cristo em você seja obscurecida, tomando a decisão de dizer que você não está na escuridão, mas realmente está na luz, que é a decisão de deixar que essa escuridão que eu coloquei em você desapareça, eu estou realmente declarando exatamente a mesma coisa sobre mim mesmo. Eu estou dizendo não apenas que a luz de Cristo brilha em você, mas brilha também em mim. E é, de fato, a mesma luz. O perdão é isso. Assim sendo, isso significa que devemos ser gratos por cada pessoa nas nossas vidas, especialmente aquelas com as quais temos mais problemas. Aqueles que mais odiamos e que achamos mais desagradáveis, com os quais nos sentimos mais desconfortáveis, são exatamente aqueles que o Espírito Santo nos enviou e pode usar para nos mostrar que podemos fazer uma outra escolha em relação àquele em quem antes estávamos tentados a projetar a nossa culpa. Se eles não estivessem no filme na tela das nossas vidas, não saberíamos que essa culpa está realmente em nós. Portanto, não teríamos a oportunidade de nos libertarmos dela. A única chance que jamais teremos de perdoar a nossa culpa e ficarmos livres é vê-la em outra pessoa e lá a perdoarmos.
Perdoando-a no outro, estamos perdoando-a em nós mesmos. Mais uma vez, nestas poucas linhas, está a soma e a substância de um curso em milagres. O perdão, portanto, pode ser brevemente resumido em 3 passos básicos. O primeiro passo é reconhecer que o problema não está lá fora, na minha tela. O problema está dentro de mim, no meu filme. O primeiro passo diz que a minha raiva não se justifica, mesmo que a raiva sempre diga que o problema está fora de mim e em você, de modo que você tem que mudar para que eu não precise mudar. Assim, o primeiro passo diz que o problema não está do lado de fora, ao contrário, está dentro de mim. Esse passo é muito importante, pois Deus colocou a resposta para o problema da separação dentro de nós. O Espírito Santo não está fora de nós, está dentro, em nossas mentes. Ao determinarmos que o problema está fora de nós e que a projeção sempre faz, estamos mantendo o problema separado da resposta. É exatamente isso que o ego quer, porque se o problema do ego é respondido pelo Espírito Santo, nesse caso, o ego não existe mais. Portanto, o ego é muito dúbio e sutil em nos fazer acreditar que o problema está fora de nós. Seja ele em uma outra pessoa, nossos pais, professores, amigos, marido ou mulher, filhos, o presidente, ou na bolsa de valores, no tempo, até no próprio Deus. Somos todos muito bons nessa habilidade de ver o problema onde ele não está, de modo a que a solução possa ser mantida separada do problema. As lições do livro de exercícios que tornam isso muito claro são as das números 79 e 80, que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido, e que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Há apenas um problema, e esse é acreditarmos na nossa própria separação, ou no problema da culpa, e esse é sempre interno, não externo. Contudo, o primeiro passo para o perdão é, mais uma vez, dizer-nos que o problema não está em você, o problema está em mim. A culpa não está no próximo, mas em nós mesmos. O problema não está na tela na qual eu projetei. Ao contrário, está no filme dentro de mim, que é um filme feito de culpa. Agora, o segundo passo, que é o mais difícil, o passo que todos nós devemos fazer. Agora, o segundo passo, que é o mais difícil. O passo que todos nós fazemos qualquer coisa para evitar é lidar com o conteúdo desse filme, que é a nossa própria culpa. É por isso, mais uma vez, que todos nós temos um investimento tão grande em justificar e manter essa raiva e esse ataque, assim como em ver o mundo dividido entre o que é bom e o que é mal. Enquanto fizermos isso, não temos que lidar com esse segundo passo, que é olhar para nossa culpa e para todos os nossos sentimentos de ódio em relação a nós mesmos. No primeiro passo, eu digo que a raiva é minha, uma decisão que eu tomei para projetar a minha culpa. Agora, no segundo passo, digo que essa mesma culpa também representa uma decisão. Representa a decisão de ver a mim mesmo como culpado ao invés de sem culpa. Tenho que reconhecer, ao contrário, que sou um filho de Deus ao invés de um filho do ego, que a minha verdadeira casa não é nesse mundo, mas em Deus. Não podemos fazer isso até olharmos primeiro para nossa culpa e dizermos que não é isso que realmente somos. Não podemos dizer isso até olharmos primeiro para uma outra pessoa e dizermos: você não é o que eu fiz de você. Você é realmente o que Deus criou. Há algumas passagens muito poderosas no curso que lidam com esse passo e quanto ele é aterrorizador. Uma concepção equivocada que as pessoas frequentemente têm, sobretudo nas primeiras vezes que leem um curso Milagres, é pensar que tudo é bonito e fácil. O curso pode enganar se vocês não tomarem cuidado. Em um nível, ele nos diz que tudo é simples, como nós estamos todos realmente em casa em Deus sonhando com o exílio. Como tudo isso vai ser feito em um instante se apenas mudarmos a nossa mente, etc. O que acontece é que vemos essas passagens e esquecemos todas as outras que falam do terror que esse processo acarretará, o desconforto, a resistência e o conflito que virão ao começarmos a dar esses passos para lidar com a nossa culpa. Ninguém pode se libertar do ego sem lidar com a própria culpa e medo, porque isso é o ego. Jesus disse nos evangelhos: e qualquer um
que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É sobre isso que ele está falando. Carregar a própria cruz é lidar com a própria culpa e com o próprio medo, transcendendo o ego. Não há forma alguma de alguém conseguir passar por esse processo sem dificuldade e dor. Agora, essa não é a vontade de Deus para nós. Essa é a nossa vontade. Fomos nós que fizemos a culpa. Assim, antes de podermos nos libertar dela, primeiro precisamos olhar para ela, e isso pode ser muito doloroso. Há 2 lugares em particular que descrevem esse processo e a quantidade de terror que estava envolvida nisso. Lições 170 e 196. Os 2 mundos no texto também nos falam do aparente terror através do qual temos que passar e do terror de lidar com esse medo de Deus, o obstáculo final para a paz, onde a nossa culpa está mais profundamente enterrada. Assim, o segundo passo é realmente a disponibilidade de olharmos para a nossa culpa e dizermos que a inventamos e que a culpa não representa a dádiva de Deus para nós, mas a decisão que tomamos de ver a nós mesmos como Deus não nos criou. Isso é, ver a nós mesmos como uma criança da culpa ao invés de uma criança do amor. Um curso em milagres é muito claro quando enfatiza que nós não podemos desfazer a culpa, pois fomos nós que a fizemos. Precisamos de ajuda que vem de fora do ego, para fazermos isso. Essa ajuda é o Espírito Santo, e a única escolha que temos é convidar o Espírito Santo para corrigir o sistema de pensamento do ego e levar a culpa para longe de nós. Esse é o terceiro passo. O segundo passo, de fato, diz para o Espírito Santo: eu não quero mais me ver culpado. Por favor, leve essa culpa para longe de mim. O terceiro passo pertence ao Espírito Santo e ele nos liberta da culpa, porque o efeito já o fez. A nossa aceitação disso é o único problema. Recapitulando os 3 passos. O primeiro passo desfaz a raiva projetada, dizendo que o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim. O segundo passo diz que o problema que está dentro de mim é um problema que eu inventei e é algo que eu agora não quero mais. O terceiro passo, portanto, ocorre quando eu entrego ao Espírito Santo e ele se encarrega disso. Esses passos soam como algo fácil e simples, mas se vocês tiverem sorte, conseguirão completar isso em uma vida inteira. Não devem acreditar que isso possa ser feito de um dia para outro. Algumas pessoas têm essa esperança mágica de que, conseguindo terminar o livro de exercícios em 1 ano, estarão no reino. Bem, isso ainda passa, mas só até você chegar ao fim do livro de exercícios e ler. Esse curso é um começo, não um fim. O propósito do livro de exercícios é nos colocar na estrada certa, nos pôr em contato com o Espírito Santo. A partir daí, trabalhamos com ele. O desfazer da culpa é trabalho para uma vida inteira, porque a nossa culpa é tão enorme. Se fôssemos confrontá-la de uma vez só, ficaríamos estarrecidos, acreditando que seríamos aniquilados pela morte, ou que enlouqueceríamos. Portanto, temos que lidar com ela aos poucos, um pedaço de cada vez. As várias experiências e situações que constituem a nossa vida podem ser usadas como parte do plano do Espírito Santo para nos guiar para longe da culpa, em direção à inculpabilidade. E a gente continua nas cenas dos próximos capítulos. Com perdão, gente. Lembrem que agora vocês entenderam que a gente vai ter que olhar para a nossa própria culpa e perdoá-la.